Bom, a pergunta é: o Criador, ele é injusto por escolher alguns e rejeitar outros? Escolher alguns e rejeitar a maioria? Bom, como vocês viram nos vídeos passados, eu falei sobre a predestinação, que é uma doutrina bíblica, como eu disse, muito rejeitada. E eu vou começar o vídeo trazendo uma passagem aqui, Romanos 9, 13 a 14. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte do Criador? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Logo ele escolhe quem ele quer e rejeita quem ele quer, certo? É o que Romanos 9 diz. Então o que está dizendo aí é que o Criador, ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ou seja, ele amou Jacó e rejeitou Esaú. Bom, então eis a pergunta: o Criador, ele é injusto por fazer isso? Por escolher Jacó e rejeitar Esaú? Ele é injusto por isso? Será mesmo que ele é injusto? Ou será que é o ser humano que é injusto e não merece a salvação? Bom, já começa aí. Ninguém merece salvação. Todos nós não merecemos a salvação. Em Salmos 51:5 diz o seguinte: eis que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, já nascemos em pecado, já nascemos sendo maus. É o que Salmos 51 diz. Ou seja, toda a humanidade já nasce sendo má, já nasce merecedora da condenação. Sem capacidade nenhuma de escolher o Criador, de escolher ser salva ou de simplesmente continuar caminhando, vivendo iniquidade, cometendo pecado, como muitos acreditam, né? E aí dá para dizer que entra o livre-arbítrio, né? Que as pessoas acreditam que tem livre-arbítrio e elas acreditam que elas podem escolher ser salvas ou continuar vivendo em iniquidade, enfim. Bom, a questão do livre-arbítrio não passa de uma falácia, de uma mentira. E eu posso refutar o livre-arbítrio aqui muito facilmente com uma passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aí que ele fazia o mal que ele não queria e o bem que ele queria, ele não fazia. Bom, eis a pergunta: onde está o livre-arbítrio de apóstolo Paulo aí? Obviamente, apóstolo Paulo não tinha livre-arbítrio, porque, obviamente, se ele tivesse livre-arbítrio, ele faria exatamente o que ele queria fazer. Logo, a conclusão que chegamos aqui é muito simples, que não temos livre-arbítrio. Apóstolo Paulo, ninguém tem livre-arbítrio, e é por isso que o apóstolo Paulo fazia o mal que ele não queria, e o bem que ele queria, esse ele não fazia. E outra passagem que eu posso trazer aqui para refutar o livre-arbítrio, antes de continuar aqui o vídeo, né? É João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Ou seja, o ser humano, nós, você, ninguém quer ir até o Messias para ter vida. Isso porque o ser humano, ele está morto em delito e em pecado. O ser humano está morto espiritualmente, ele não tem essa capacidade de escolher o Criador e nem o Messias, porque ele está morto em delito e em pecado. Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. Ou seja, todos nós estamos mortos em delitos e em pecado. Porém, aí entra a predestinação, que é a doutrina bíblica, que é o que eu falei no início do vídeo, lá de Romanos, que eu citei Romanos 9, 13 a 14, que fala que o Criador escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Aí entra a predestinação, porque todos nós, estando nós mortos, o Criador nos escolheu. Só que antes eu vou continuar o vídeo para depois chegar nesse ponto, nessa parte. Por que o Criador ele fez isso, escolheu Jacó e rejeitou Esaú? Porque, como eu estava dizendo, todos nós já nascemos merecedores da condenação, já nascemos em pecado, já nascemos sendo maus. O pecado já habita dentro de nós assim quando nós nascemos. Quando nós nascemos, o pecado já habita dentro de nós, dentro de todos nós. Então o Criador, ele simplesmente vai lá e usa de misericórdia. Só que o ser humano,
ele já nasce em pecado, merecido da condenação. E a Bíblia diz em Romanos 3, 23: pois todos pecaram e carecem da glória do Criador. Ou seja, o que Romanos 3, 23 está dizendo? Que todos nós, toda a humanidade, sem exceção, toda a humanidade pecou. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Ou seja, todos nós pecamos. Já começa aí. O ser humano, ele é pecador, ele peca, ele é mau. Por natureza, ele é mau, ele já nasce sendo mau. Já começa aí. E o que a gente merece por ter pecado? Nós merecemos a morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Romanos 6, 23 diz isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna. Ou seja, por termos pecado, merecemos a condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário por termos pecado, a recompensa por termos pecado é a morte. E o que é a morte aí? A morte é a morte espiritual, a morte total. É a segunda morte, que é a morte espiritual, onde toda a humanidade que não vai ser salva vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte, onde essas pessoas que serão lançadas no lago de fogo vão deixar de existir, vão praticamente, resumindo, vão deixar de existir. Essa é a morte que Romanos 6, 23 está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós pecamos e temos por recompensa, já que pecamos, a morte, o lago de fogo, a morte eterna, a destruição no lago de fogo. E aí, antes que você venha dizer que é injusto o Criador escolher uns e rejeitar a maioria, para lançar a maioria no lago de fogo, sem dar chance nenhuma de salvação para essas pessoas, em Hebreus 2,2 diz: toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ou seja, toda transgressão sua, ou desobediência sua, ou minha, ou de qualquer um, recebeu justo castigo. Então não é injusto, é justo o castigo. É justo a punição. O julgamento é justo. Então não é injusto. Então nós somos maus, merecedores da condenação. Merecedores da destruição no lago de fogo. E em Abacuque 1,13 diz o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Ou seja, o Criador, ele é tão puro, tão perfeito, que qualquer coisinha que seja, qualquer mancha que seja que tenha no ser humano, nem que seja mínima, já é abominável, já é terrível para ele, já é digno de condenação. Porque ele é puro, ele é perfeito, ele sempre existiu, ele sempre foi o que foi, ele sempre foi bom, ele sempre foi puro, ele sempre foi perfeito. Então, ele sendo perfeito e ele sendo puro, ele tem que condenar o que é mal. E o que é mal nessa terra? Toda a humanidade, todos nós somos maus. E ele é perfeito, ele é puro. Então, ele tem que condenar o que é mal. Ele tem que condenar o que é mal. E nós somos maus. E é por isso que nós, sendo maus, ele vai lançar toda a humanidade, que é má, no lago de fogo. E aí que entra a predestinação. Mesmo o ser humano sendo mau, mesmo o ser humano sendo merecedor de condenação, mesmo o ser humano não merecendo nada de bom vindo do Criador, mesmo o ser humano não merecendo nada vindo dele, ele vai lá, tem misericórdia de alguns e escolhe alguns para a salvação. Ele escolhe amar alguns, mesmo ninguém merecendo isso, mesmo ninguém merecendo o amor, a misericórdia. Ele simplesmente vai lá e demonstra sua misericórdia para com os escolhidos, os eleitos antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4 e 5. Ele demonstra esse amor, essa misericórdia, quando nós mesmos não merecíamos isso, não merecíamos o amor dele, a misericórdia dele. Ele simplesmente vai lá e nos escolhe e nos elege antes da fundação do mundo. E outra passagem que eu posso trazer aqui é uma passagem onde o Messias disse o seguinte, em João 17:9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo,
mas por aqueles que tu me deste porque são teus. Bom, a palavra mundo aí é cosmos no grego. E essa palavra, cosmos, ela é uma palavra polissêmica que tem no mínimo 6 significados. E nessa passagem, ela está se referindo aos ímpios, às pessoas que não serão salvas, Ou seja, é por eles que eu rogo, ou seja, pelos eleitos. Não rogo pelos ímpios, não rogo pelo mundo. É isso que essa passagem quer dizer. Ou seja, o próprio Messias aí falando da predestinação claramente. E em Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça, a salvação e a fé são dons do Criador. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não depende de você. Depende somente do Criador depositar essas coisas em você. A graça dele, a salvação e a fé, que são dons. E também a vida eterna, que também é um dom, como diz lá em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, como eu tinha citado antes. Mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna, ou seja, a vida eterna é um dom. Então, tudo depende do Criador e não de nós, e não do ser humano. Porque, como eu disse, o ser humano está morto em delito e em pecado. O ser humano não tem capacidade nenhuma de escolher o Criador. Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. Então, estavam nós mortos quando ele foi lá e nos vivificou e nos concedeu a graça, a misericórdia, a fé, a salvação, a vida eterna, que são dons. Bom, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. E eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, porque se vocês deixarem o like, o vídeo vai ser impulsionado aí e vai chegar em mais pessoas. Então eu peço que vocês me ajudem e deixem o like nesse vídeo para que assim chegue em mais pessoas. E que o Criador abençoe vocês. E é isso.